escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Meus amados, nós estamos neste momento com o compromisso de fazer um comentário sobre a lição de número 13 do nosso segundo trimestre de 2020, a lição que encerra o trimestre, cujo assunto é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta lição 13, o assunto é a batalha espiritual e as armas do crente. Essa é a revista estudada pelos adultos na nossa escola bíblica dominical. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 11, e diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nesta semana que antecede esse assunto, essa última lição, a lição 13, que é do dia 28 de junho de 2020, ela traz durante a semana ao nosso entendimento, à nossa lembrança, que todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual, que não é possível entrar em combate sem a cobertura de oração. Traz também o escape do crente ante as astutas ciladas do inimigo. E ainda, para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. A vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Tudo isso meditamos. Aqueles que ainda não o fizeram devem fazer para sedimentar o entendimento acerca dessa batalha espiritual e das armas do crente. Claro que o comentário que nós vamos fazer aqui é um comentário bem sintético. Nós entendemos que os alunos que estudam essa lição, essa revista, cada um pegou a sua revista, a lição, e estudou o texto e conferiu as referências bíblicas, de tal maneira que quando nós fizermos aqui uma consideração, um comentário, cada aluno já vai se achar de forma bem produtiva, assim nós esperamos. E mesmo aqueles que não fizerem antes de assistir esse vídeo,
mas poderão fazer depois a leitura do texto e conferir as referências bíblicas e assim por diante. Nós estudaremos aqui ou comentaremos procurando demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para esta batalha. E ainda apresentar ou falar sobre este campo de batalha espiritual. E por último, quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. A leitura bíblica, tomada como base, texto bíblico, que eu li apenas o versículo 11, mas trata-se do capítulo 6 aos Efésios, do versículo 10 até o 20, e eu quero fazer aqui a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vertida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Recorrendo ao comentário aqui do nosso comentarista do assunto, que escreveu a revista, a nossa introdução, ela nos traz o seguinte texto. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta lição. No primeiro ponto, o nosso assunto está dividido em 3 pontos principais. E no primeiro ponto principal, nós temos o preparo espiritual do crente para a batalha. O que nós encontramos aqui? A necessidade de, primeiro, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como está no versículo 10. Ora, fica muito claro que nesta batalha espiritual nós não temos como sair vencedores, a menos que
o Senhor esteja nos fortalecendo, nos protegendo. Esta é a maneira. A palavra de Deus a respeito disso, Tiago escreveu dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é a medida necessária, é a atitude necessária. E nesta ordem, primeiro nos achegamos a Deus, para ter da parte dele toda a proteção. E como a Bíblia deixa muito claro, também o poder, graças a Deus, que disponibiliza o seu poder em nosso favor. Vez por outra, como se o poder estivesse saindo da própria pessoa, mas não é que seja o poder desta pessoa, é Deus que pela sua grandeza, misericórdia, amor, disponibilizou, colocou o seu poder para favorecer o seu protegido. Louvado seja Deus para sempre. Segundo, nós precisamos estar vigilantes em toda oração e súplica. O Senhor Jesus deixou muito claro, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, a necessidade de nós orarmos sempre. A ordem do Senhor neste sentido é: vigiai e orai, como está aqui nesse ponto que nós estamos meditando e considerando como uma forma de nos prepararmos para a batalha espiritual. O poder de Deus é disponibilizado, sim, porém fica muito claro na Bíblia, e aí certamente por conta dos desgastes aos quais somos submetidos no nosso dia a dia, fica muito claro que nós nos esvaziamos desse poder de Deus que precisa ser buscado sempre como uma forma de voltarmos a ser cheios. E virá o desgaste, e aí uma espécie de esvaziamento, mas de Deus sempre emana esse poder, e nós só precisamos, mediante essa busca incessante em oração. Por que a vigilância? Claro, para tudo se requer, ainda que minimamente, um cuidado. Então, em relação à vida espiritual, não é diferente. Precisamos ter todo o cuidado de conferir os acontecimentos, de ver tudo à nossa volta, sabendo que espíritos atuam, por toda parte, espíritos bons, e aí nós temos as ordens celestiais, nós temos os anjos do Senhor, aí nós temos por outro lado a atuação, como a Bíblia diz aí, essa luta contra as hortes espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Então nós precisamos estar atentos, às manifestações, temos que estar atentos para saber quando é uma ação apenas de uma pessoa humana, ou quando sai da esfera humana e a coisa ganha uma conotação mais mística, espiritual. Enfim, nós temos que estar vigilantes e orando com súplica. Entenda uma coisa, quando se fala de súplica, e aqui é um requisito de preparo, o que vem ser suplicar? Suplicar. A Bíblia mostra que há diferença, porque a Bíblia
usa essas expressões, orar e suplicar. O que suplica sempre é humilde. Posso me referir aqui ao que é prática de muitos cristãos por aí afora. Quando tomam, por exemplo, uma atitude de dizer: Senhor, eu não aceito isso ou aquilo, ou seja lá o que for que ele não aceite. O que suplica não tem essa atitude. O que suplica, ele reconhece que ele precisa, e ele reconhece que Deus é quem dará a ele. O que suplica é sempre quebrantado, é sempre humilde, é sempre conhecedor das suas impossibilidades, das suas fraquezas, que somente poderão ser supridas, as soluções, somente por Deus, o Senhor. Então a atitude de suplicar é basicamente uma atitude de humildade, de reconhecimento de que nós dependemos de Deus em tudo e para tudo. No segundo ponto principal, e aí eu já trabalhei o primeiro ponto com as duas divisões, o segundo ponto fala sobre o campo da batalha espiritual. O campo da batalha espiritual. Aqui o comentarista colocou a expressão ciladas do diabo, que está no versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino, que é identificado aqui como Satanás, o diabo, o acusador, enfim. A Bíblia Sagrada, ela diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hortes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Essa batalha, ela não é uma batalha contra pessoas, não é entre seres humanos, é uma batalha onde espíritos, nós entendemos perfeitamente que há um inimigo principal, mas que opera através de muitos agentes. Há quem diga que se os espíritos pudessem impedir a luz do sol, se eles fizessem sombra, nós nunca veríamos a luz do sol. De tanto que são, a quantidade imensa de espíritos que operam aí nos ares. Portanto, sendo o homem, espírito, alma, corpo, então nessa dimensão do espírito, da metafísica, enfim, que sai da dimensão natural, humana, é onde acontece essa batalha, que nós não podemos ignorar essa realidade espiritual à nossa volta e precisamos estar preparados, pois os agentes do mal, nós seres humanos, nós temos os nossos sentidos naturais. Através desse sentido nós captamos as informações acerca de tudo e de todos à nossa volta. E à medida que nós vamos captando essas informações, é que nós vamos recebendo o que nós podemos chamar de tentação. A partir daquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos ou sentimos o gosto. Então, através destes sentidos, vêm as informações e as ações desses maus espíritos, elas trabalham nesse sentido, de ter todo o engendramento para que nós sejamos provocados às tentações. É dessa forma que tudo acontece à nossa volta. E aí, se fôssemos falar detidamente sobre isso, nós iríamos considerar que a primeira coisa é a tentação,
para só depois da tentação, se a pessoa ceder, é que ela estará dando legitimidade, dando permissão para que o maligno possa incrementar os seus planos, né? Portanto, aí nós consideraríamos, né, devemos considerar nessa hora, que se nós não cedemos à tentação, então logo nós recebemos uma espécie de imunidade. O inimigo não tem como chegar senão através da tentação. E nós, dependendo da nossa maneira de nos colocar diante dessa tentação, é que vamos decidir se o inimigo vai conseguir algum progresso na nossa vida. Porque se nós rejeitamos o mal, quando ele ainda é uma tentação para nós, estaremos então imunizados completamente no plano, na vontade de Deus. E aí fica muito claro quando a gente analisa a situação do Adão e Eva lá no princípio, e essa é a situação de todo ser humano. Aquele que não cede à tentação, esse sempre está protegido. Louvado seja o Senhor. Agora nós temos ainda o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto, ele fala sobre as armas espirituais que são indispensáveis, né? E quais são as armas que nós temos aqui? O primeiro ponto, ou subponto aqui, desse ponto principal, as armas espirituais, fala de uma armadura de Deus completa. Essa ideia aqui de uma armadura de Deus completa, imagine o seguinte: se você tem uma quantidade de armas necessárias para uma determinada batalha, se você deixar de lado, se você não se munir de uma daquelas armas, em algum momento você vai ter uma dificuldade, vai ter um problema, porque aquela arma que era necessária, que é necessária para a batalha, deixou de levar, então vai estar despreparado para a batalha, né? Então é preciso, como diz lá o versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui requer uma diligência muito grande, uma preocupação, um investimento, por assim dizer, um investimento. Nós ouvimos acerca de Martinho Lutero, que ele dizia que todo dia, ou todos os dias da sua vida, ele se preocupava em começar o dia orando pelo menos 3 horas. E era assim que ele começava os dias, passando pelo menos 3 horas em oração. Porque a consciência dele, o entendimento dele, é que se ele não passasse aquele tempo de oração para iniciar os dias da sua vida, segundo ele temia que naquele dia Satanás iria vencê-lo. Então observe o compromisso, o cuidado, ter a certeza de que está preparado, está pronto. A batalha, ela pode trazer as novidades que trouxer, mas a pessoa precisa ter esta segurança de que está preparado para a batalha. Então aqui as armas que nós encontramos, o versículo 14, ele fala de cingir os lombos com a verdade. A verdade. Ora, eu não posso usar a mentira. Eu não posso agir com a mentira. Por quê?
se eu me envolver com a mentira, e aí eu posso pensar aqui, e devo pensar, mentira com qualquer cara que ela venha, né? Com qualquer aspecto que, quando eu identifico, porque eu posso até ser enganado, mas conscientemente eu admito uma mentira, eu me envolvo de forma consciente. Ora, quem é o pai da mentira? Satanás. Então, se eu conscientemente me associo à mentira, eu estou me associando a Satanás, de alguma forma. Então, eu preciso da verdade. Então, com a mentira, eu me associo a Satanás. Então, eu fico presa fácil para ele. Com a verdade, eu me associo a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, quanto mais eu praticar, quanto mais eu viver, me associar à verdade. Claro que há uma tentação. Às vezes nós somos tentados. Uma circunstância qualquer nos tenta a, naquele momento, preferir a mentira. E aí nós temos que decidir, né? Vou me dar bem naquele momento, mas vou ficar despreparado para uma eventual necessidade daquela arma que naquele momento que eu me associei à mentira, é como que peguei e deixei uma das armas, né? Joguei fora, negociei, não estou com aquela arma que é a verdade. Na hora que precisar dela, lá se vai o prejuízo na batalha. A outra arma que aparece aqui é, ainda no versículo 14, a couraça da justiça. A couraça da justiça. Então, verdade é uma arma do cristão, a justiça é uma outra arma do cristão. Quando nós pensamos em justiça, não tem como a gente pensar em justiça. Para nós pensarmos na justiça, nós sempre vamos pensar nas nossas relações com o nosso próximo. Lembrando que a base do nosso compromisso com Deus é primeiramente o amor a Deus e, em segundo lugar, o amor ao nosso próximo. E aí o Senhor diz no seu mandamento, como a nós mesmos. Então nós, quando pensamos em justiça, temos que ter em mente que cada um deve receber, deve ter garantido o que é seu. Esse é o aferidor de justiça. Se eu tirar alguma coisa de alguém, se eu deixar de restituir alguma coisa a alguém, eu estarei sendo injusto. Até se permite que eu deixe de restituir algo, alguma coisa para alguém, desde que eu faça isso por um ato de amor, porque o amor tem a proeminência, o amor é o que tem de melhor. Então, se eu deixar de restituir, porque pode ser que o que alguém mereça, o que alguém tenha por direito, seja uma coisa ruim, e eu posso deixar de dar isso e dar uma outra coisa, porque eu vou ter certeza que eu estou dando o que é melhor. Aí eu estou praticando misericórdia, eu estou praticando amor, mas deixar de dar simplesmente o que é da pessoa, o que é do outro, ou deixar de restituir, eu estarei sendo injusto. Então, se eu ajo com justiça, e aí a gente lembra que a Bíblia diz que a medida que nós usamos para medir o outro, é com essa medida que nós seremos medidos.
Então, pessoas bem preparadas para a batalha espiritual são pessoas que estão protegidas pela justiça. E aqui tem que se pensar na justiça que essa pessoa chamou para si, se permitiu. Claro que nós, na nossa capacidade, nós não podemos dizer nunca que nós somos moralmente justos. Não, nós não somos moralmente justos. Estamos sujeitos a cometer injustiças. A nossa grande justiça é Cristo. Só que nós precisamos ter, de maneira consciente, um compromisso com a justiça. Ainda que acidentalmente, involuntariamente, cometa uma injustiça, isso até será perdoado com certeza, assim que se verificar o conhecimento disso e o devido arrependimento, mas nós temos que ter o compromisso com essa justiça, e aí nós já nos apropriamos da segunda arma mencionada aqui em Efésios capítulo 6, versículo 14. Temos ainda uma outra arma: calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É o versículo 15. E o que é essa preparação do Evangelho da Paz? Observe uma coisa: Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja, o trabalho da igreja aqui, a principal tarefa é essa: a pregação do Evangelho. O texto bíblico diz: formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Observa a associação que Paulo faz, que combina com essa outra passagem bíblica, né? Os pés calçados. O que é que nós temos aqui nesta arma? Como é que nós estaremos bem preparados? Cada cristão, cada crente, cada pessoa que quer considerar e praticar isso aqui, ela deverá se envolver. Aqui traz uma ideia de serviço, envolvimento no serviço do Evangelho, da pregação do Evangelho. É difícil a gente imaginar um cristão, um crente, né, como nós dizemos, que não esteja interessado na evangelização, na pregação do Evangelho. Não esteja interessado, não tenha qualquer envolvimento com isso. Se isso acontecer, essa pessoa estará faltando se preparar dessa forma, né? Deixará de colocar essa parte dessa armadura que é tão necessária para essa batalha espiritual. Claro, a gente sabe que tem pessoas que não podem mais ir a um outro lugar, né? Não tem mais capacidade de se locomover. E aí alguém pode ter pensado nisso nesse momento que eu estou fazendo aqui essa consideração. Mas mesmo quem não pode se locomover para ir lá num determinado lugar, mesmo essa pessoa tem como estar envolvida com a pregação do Evangelho. Porque se ela não pode ir, pessoas podem vir até ela. Se ela não pode ir, mas ela pode orar por pessoas que podem ir. E assim tem sempre uma maneira. Mas aí de novo eu vou chamar a atenção para a importância do compromisso, do estar preocupado com aquele assunto, com aquela questão. Então, as pessoas que estão devidamente calçadas os seus pés com a preparação do Evangelho, isso é necessário que essas pessoas estejam envolvidas neste serviço que é o principal serviço da igreja, a evangelização. E ainda tem uma outra arma, o escudo da fé.
o escudo da fé. Eu não estou aqui analisando, até por falta de tempo para isso, né? A questão daquela comparação com a armadura que o soldado usava, eu não estou indo nesse detalhe, né? Mas os meus alunos, como eu disse, todos já estudaram o assunto, todos já leram lá, compararam as referências bíblicas, e eu estou partindo de um ponto de que eu estou falando com gente que já se apropriou das informações básicas, né, a respeito deste assunto. Então, o escudo da fé. Observe uma coisa, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer, tem que ter fé. Então, se nós perdermos a fé, teremos perdido tudo. Então, observe que nós precisamos do escudo da fé. De acordo com a Bíblia, diz lá no texto, no versículo, né, que é o 15, diz que com ele nós podemos, é o 16, o versículo, com ele nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Exatamente, o maligno vai lançar ideias, né, entendimentos, ele vai trazer alguma coisa no sentido de tirar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé. Sabe como é que significa isso? Assim, para dar um exemplo, imagina que você tem uma relação com uma pessoa, de uma relação de muita confiança, né? Você tem uma pessoa, um familiar, um parente, um amigo, um companheiro, e você tem uma relação de muita confiança, e você está agindo baseado em uma palavra que essa pessoa que é da sua confiança deu para você. Vocês fizeram um acordo de verbal, e você está agindo a partir daquele acordo. Mas aí de repente chega uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa traz uma palavra, traz uma informação no sentido de fazer você desacreditar da palavra que aquele em quem você confia deu para você. E aí você fica agora em dúvida, né? Você agora, o que fazer? Ou continua confiando naquela palavra daquele em quem você confia, ou você absorve aqui, né? Absorve aqui a nova informação de um terceiro. Então, se você deixar de acreditar naquele da sua confiança, e aí de repente passou o tempo, e daqui a pouco ele chega para você, vocês se reencontram, você e o da sua confiança. E aí, quando você confere aquela informação que você deixou atravessar no meio do caminho, aquela outra ideia, ela fez com que você perdesse a confiança. E aí você detecta isso, né? Então, aquele com quem você tinha o acordo firmado lá no começo vai lhe cobrar e vai dizer: você não confiou em mim, você desconfiou de mim. O que houve que você perdeu a confiança em mim? Como você pôde ouvir a palavra de outro que entrou em nosso meio e você deixou de confiar em mim? Nós não devemos correr esse risco, né? Permitir que aconteça isso conosco, se esse aí da nossa confiança é Deus, o Senhor. Nós precisamos manter nele a confiança. E aí tem uma situação muito complexa. Por quê? Porque este em quem confiamos, nós não o vemos. Nós só temos a palavra dele, mas não o vemos. E aí muitos que a gente vê por aí, né? E até outros que também não vemos, pode de repente trazer coisas para nós, né? Inclusive pode chegar dizendo, que se fazendo passar pelo próprio Deus, já que nós não o vemos. Então há esta complexidade. E aí nós voltamos lá para aquele princípio, né? Que são pressupostos necessários, que é a vigilância,
e a oração, que nos ajudam a saber esse discernimento. E aí nós poderíamos aqui trazer os dons espirituais, que com certeza vão chegar para nos municiar também, não é? E aí tem um dom especial do Espírito Santo, que é o discernimento do Espírito, né? Que evita que a gente seja vítima do engano, onde um espírito mal quisesse passar por um espírito bom, não é? Um anjo, de repente, a gente pensa que é um anjo, era um espírito imundo. Tudo isso, graças a Deus, que nós temos como estar preparados para superar tudo isso sem qualquer prejuízo. Portanto, o escudo da fé. Paulo, ele encerra a sua jornada dizendo, entre outras coisas, guardei a fé. Até o último momento, guardei no Senhor a confiança. Louvado seja Deus. Guardei a confiança no Senhor em meu coração. E ainda tem armas à nossa disposição. O versículo 17 fala do capacete da salvação. Observe, o salvo, vamos colocar aqui dessa forma, o salvo é protegido. Claro, ele está salvo, né? Ele é protegido. E aí a gente lembra do Salmo 91. Cai 1000 de um lado, cai 10.000 do outro. E eu sempre digo assim, e nunca cai na cabeça, né? Cai 1000 de um lado, cai. Imagine pedras caindo, né? Imagine pedras, você num lugar onde pedras estão caindo e você está lá no meio daquele lugar, daquela saraivada, e aí cai 11.000 pedras, se for pegar aí a conta que o texto bíblico dá. E você imagina, 11.000 pedras vão cair no ambiente onde você está, e aí o Salmo diz, não vai cair na sua cabeça, porque você, a salvação, ela é como um capacete. E quando a gente fala de capacete, aí a gente traz logo o entendimento de que ainda que caia, né, que atinja, mas atinge o capacete, né? E aí pode acreditar que o capacete aí é bom. O capacete aí é de alta resistência, de alta capacidade, e não permitirá que você seja prejudicado. Então a salvação, no texto de Jeremias, capítulo 8, versículo 20, tem um lamento por falta de salvação. Lá naquele, eu não vou nem recitar aqui, vou deixar você, né, abrir a sua Bíblia e ler. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Lá tem um lamento. Alguém dizendo, né, reclamando que faltou salvação. Então, se faltar salvação, porque o que é essa salvação? Salvação é a chancela de Deus, é a garantia de Deus. É aquilo que aconteceu lá na experiência que o Evangelho mostra, na experiência de Zaqueu. E o Senhor Jesus disse, ó, hoje veio a salvação a esta casa. Então imagina quando alguém recebe de Deus esta certificação. Esse aqui está salvo. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, lá do versículo 33, por ali, ele fala que se Deus nos justifica, quem nos condenará, né? Então a salvação é uma proteção necessária para estarmos preparados para a batalha espiritual. E aí nós temos ainda no nosso comentário aqui, no terceiro subponto, que trata das armas espirituais indispensáveis, o comentarista coloca: a imprescindível arma ofensiva, finalmente, a espada do Espírito. A espada do Espírito.
E aí diz que é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, meus amados, quanto mais nós tivermos, porque o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? É uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus. Então, quanto mais nós tivermos desta revelação, ora, a quem mais foi revelado, esse aí tem mais informação, tem mais conhecimento. E quem tem informação, quem tem conhecimento, até a gente pode olhar aqui no nosso mundo, quem domina a informação, domina o mundo. Então, quanto mais conhece, mais está preparado. Então, quem mais tiver palavra de Deus. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando teve um enfrentamento direto com Satanás, o próprio Satanás quis usar a Bíblia, né? E Jesus estava preparado para cada texto da Bíblia que Satanás usava de maneira torcida, né? De maneira tendenciosa. Jesus tinha uma forma de, biblicamente, dentro da revelação, contrariar aquele ataque do maligno. Isso ainda hoje é necessário. Tem pessoas hoje que pegam a Bíblia e trazem com um sentido diferente. Por exemplo, você vai encontrar alguém que está adulterando a partir de uma interpretação de um texto da Bíblia. Você vai encontrar alguém que está assassinando e ele vai pegar um texto da Bíblia e vai dar lá um sentido particular, né, extra Bíblia, e vai dizer que está de acordo com a Bíblia. E por aí vai, né? E por aí vai. Muitas outras pessoas, você vai encontrar pessoas com práticas místicas aí, né, várias crenças que se aparecem por aí, e as pessoas pegando texto bíblico e dando uma interpretação particular e dizendo, ó, está aqui, está na Bíblia. Então, é importante que nós nos municiemos do conhecimento da Bíblia, palavra do Senhor, nos apropriar destas informações, porque o Espírito Santo, ele usa, e observa aí, a gente lembra que uma das tarefas do Espírito Santo, Jesus disse, é fazer lembrar do que eu vos tenho dito. Os discípulos, eles ouviram direto de Jesus. Nós não ouvimos direto de Jesus, senão no que está escrito. Então nós temos que ir lá ao que está escrito, ou ouvir para que alguém leia para nós e nos apropriar. E quando isso fica, cara, todo ser humano tem a sua memória, ainda aqueles que pensam que tem uma memória ruim, mas é pura falta de exercício. Todos nós temos uma memória maravilhosa. Enquanto mais informação você mandar para essa sua memória, e aí armazene, eu lhe dou esse conselho, né? Eu lhe incentivo a armazenar muita Bíblia, muita informação de Deus aí na sua memória, porque numa situação de necessidade, é o que está escrito, o Espírito Santo vai trazer isso, ele vai pontuar, puxar lá da sua memória, como disse Jesus, ele vos fará lembrar. E aí essa palavra funciona como uma verdadeira espada para atacar aquele mal que poderia lhe causar um prejuízo enorme, mas você combate com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Portanto, meus amados, nós acredito que já estamos devidamente armados agora, né? Então são estes os procedimentos, são estas as armas, e o que nós pedimos a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é que nós estejamos, aqui o comentarista, só para pontuar aqui,
ele conclui dizendo: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Eu queria, antes de encerrar, dizer sem comentário, porque aí nós poderíamos, isso aí é assunto de mais do que um livro, vários livros escritos acerca desse assunto. Eu lembro que eu cheguei numa igreja e os irmãos me perguntavam quase que todo mês: pastor, um crente pode ficar possesso? Não pode não. Toda vez que você vê fulano de tal é crente, mas está possesso, aí você chega lá e diga, como eu costumo dizer aqui no Maranhãozinho, é porque não estava bem crente. É porque não estava bem crente. Não tem como Deus e o diabo morar numa mesma casa. Não tem como, Ou esta casa é de Deus, ou essa casa não é de Deus. Se ela é de Deus, a Bíblia fala sobre isso, A Bíblia diz que o espírito imundo que morava naquela pessoa sai, vai-se embora. Ele volta por lá para dar uma olhada, para ver como é que está a casa. Se ele chegar e não tiver ninguém na casa, e aí quem é que determina se a casa é minha, Se a casa é minha, se a casa sou eu que mando na minha casa. Então eu digo, eu quero Deus morando em mim, na minha casa. Aí nessa hora, Satanás não tem vez. Esta é a resposta, sem maiores comentários. Oremos ao Senhor. Pai celestial, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e nós pedimos ao Senhor que nunca nos deixe sem a sua graça, sem a sua proteção, Senhor. Nos ajude em tudo e para tudo que o Senhor mesmo quiser que nós passemos nessa vida. Nós queremos ser vencedores contra toda e qualquer invertida do mal, Senhor. Queremos estar com o Senhor, ficar com o Senhor, lutar ao lado do Senhor e ser vencedores pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém.